Graça e paz da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo e da parte do Espírito Santo. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em sua vida, na minha vida, na nossa vida nesse dia. Esse é um dia onde nós temos a oportunidade de refletir sobre todo o sacrifício de Jesus. Nós sabemos que hoje a gente para pensar que foi o dia que Jesus morreu, mesmo que não sendo a data exata, mas a gente pode parar e pensar. E faríamos muito bem se 1 hora por dia, no mínimo, parássemos para pensar na vida de Jesus, especialmente os seus últimos momentos aqui, os seus últimos momentos de sofrimento até a cruz, após a sua ressurreição. Faríamos muito bem para a gente poder refletir o grande sacrifício. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Como alguém tão bom, como alguém com tanto poder se submete a atrocidades, se submete a escárnio. Por que Jesus passou por tudo isso? Por que Jesus se deixou ser humilhado de tal forma? Por que Jesus não se libertou? Por que Jesus e o Espírito Santo não tiveram um outro plano, mas deixou com que o céu todo sofresse desse jeito? Por que nós precisamos então entender isso? E para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos entender o grande sacrifício que o céu fez para salvar a você e a mim. Vamos orar. Amado Deus, obrigado. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque nós podemos viver a esperança da salvação pelo que o Senhor fez na cruz, pela sua vida, Senhor Jesus. Nos ajude, Santo e Bom Espírito, para entendermos todo esse sacrifício, toda essa sua bondade, o seu amor para conosco. Nós queremos entender essa verdade em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos então pensar um pouquinho nos personagens que estavam envolvidos naquele grande drama do sofrimento de Jesus. Primeiro, o próprio Jesus. Esse é a peça fundamental, é a pedra angular, é a pedra de toque, é o mais importante, Jesus. Aí, em Jesus, a gente pode ver a sua mãe, imagine, Maria. Aí a gente pode ver também os discípulos. E aí nós podemos ver também, além dos discípulos, o sumo sacerdote, Anás e Caifás. Anás era velho, era sogro de Caifás, mas ainda era sumo sacerdote. Aí nós podemos ver também os anciãos. Nós podemos ver diante disso também os governadores, Pilatos e Herodes. Nós podemos ver também ali os soldados. Nós podemos ver os soldados. Nós podemos ver também ali nesse drama todo Barrabás. Barrabás o grande ladrão e homicida Barrabás. Nós podemos também ver os dois ladrões, um que foi crucificado à sua direita e outro à sua esquerda. Nós podemos também ver ali as mulheres que seguiam a Jesus. Nós podemos ver também ali a multidão. E aí, nesse drama todo, nós precisamos extrair algumas lições para a nossa vida. Vamos pensar aqui agora. Jesus, o personagem central. Por que Jesus passou por tudo isso? Ele não podia ter usado de outro mecanismo para nos salvar? Digo para você que não. Esse era o único mecanismo, o único meio para poder pagar a justa exigência da lei, diz o apóstolo Paulo. Só um Deus justo podia pagar a exigência justa dos seus filhos. E aí o próprio Deus pagou no meu lugar. E Jesus passou tudo aquilo porque nos ama. Sabe o que mais? E Maria, o que você acha? Maria como aquela mãe amorosa, vendo e acompanhando todo o sofrimento do seu filho. Nós vamos ver Maria no texto bíblico em João, quando Jesus já na cruz olha e vê ela sendo apoiada por João, porque Maria possivelmente tenha desmaiado por ver tanto sofrimento. E aí naquele último momento Jesus olha e diz: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Daquele dia em diante diz o texto que João cuidou de Maria. Olha só, aqui está. Agora, e os discípulos? Vamos pensar um pouquinho nos discípulos. Os discípulos eram aqueles que seguiram a Jesus, mas nós temos ali algumas coisas interessantes. Os discípulos
foi aqueles que viram o sofrimento de Jesus, mas traiu a Jesus. Judas o traiu vendendo, Pedro o traiu negando. E mais, os discípulos, quando eles estavam em grande angústia, eles não puderam nem vigiar, nem orar com Jesus um pouquinho. Veja que situação, que drama. Agora vamos ver aqui o sumo sacerdote, eram os representantes de Deus, eram aqueles que tinham que revelar a Deus às pessoas, era o porta-voz de Deus. Mas olha o que fizeram, foi eles que mais foram os responsáveis pela trama para matar Jesus. Sabe, nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Não podemos achar que porque eu sou pastor, porque eu sou padre, porque eu tenho uma posição, isso me garante. Cuidado, pode ser que você esteja fazendo algo contrário à vontade de Deus. Isso não vai, o teu cargo, aquilo que você exerce, não te qualifica para salvação. Salvação é só na morte de Jesus. Aí a gente pode ver também os soldados. A gente pode ver Pilatos antes disso e Herodes. Pilatos viu que Jesus era honesto. Pilatos viu que Jesus não tinha culpa, mas foi um fraco e condenou a Jesus. Entregou Jesus para ser crucificado, entregou para os soldados para surrar Jesus. Ele foi um fraco. Herodes, também governador, não encontrou nenhum crime em Jesus, mas começou a fazer chacota, porque esperava que Jesus fizesse milagre, porque ele pensava que aquele era João Batista, mas Jesus não deu uma palavra. Jesus não faz milagre só para atender as minhas expectativas, não. E aí ele ainda mandou surrar Jesus, vestiu um manto aparafatoso e ainda humilhou Jesus e mandou de volta para Pilatos. Pilatos mais uma vez percebe que Jesus era inocente, mas lava as suas mãos de forma covarde. Ou seja, ele podia ter declarado quando a sua mulher tinha dito para ele não se envolver no sangue daquele inocente. Ele compreendeu, mas foi um fraco. Você pode ser um Pilatos. Você compreende que Jesus é o Salvador, mas você não toma decisão do lado dele, por medo, sei lá, de qualquer situação, da sua posição. Cuidado, você pode estar sendo um Pilatos. Aí nós temos então agora os soldados humilhando Jesus, cuspindo, batendo, surrando, vestindo uma roupa de púrpura, sabe? Colocando coroa de espinho em Jesus, e Jesus ali podia ter matado todos em um momento, mas Jesus não fez. Aí nós podemos agora ver, sabe quem mais? As mulheres que seguiam Jesus. Nós temos dois grupos, as mulheres que estavam seguindo quando Jesus estava ali levando a cruz e chorando. Jesus disse: ó, filha de Jerusalém, não chorai por mim, mas chorai por vós mesmo, porque Jesus estava vendo na frente que no ano 70 aquela cidade toda seria destruída, inclusive elas e os seus filhos. Mas também tem as outras mulheres que seguiam, e elas seguiam a Jesus ali com muito carinho, muito amor e muito sofrimento, porque elas prepararam até bálsamo e aromas para embalsamar o corpo de Jesus. De que lado você está? Você está daqueles que vão oferecer a Jesus o seu melhor? E aí, sabe, nós chegamos então agora a Barrabás. Barrabás foi o que recebeu o grande benefício. Era para ser morto, Jesus morreu no lugar de Barrabás. Eu e você também somos ainda um Barrabás. Merecíamos morrer, somos pecadores, somos ladrões, somos assassinos. Mas Jesus trocou, ele tomou o meu lugar e o seu. E nós estamos livres, agora precisamos seguir Jesus transformado pelo seu sangue. Aí nós temos dois ladrões. O ladrão do lado direito, que alguns chamam o bom ladrão, se é que existe. Ele então disse: Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: eu te garanto hoje que estará comigo no paraíso. Jesus garantiu aquele ladrão que vai ser salvo, ele será salvo, amém? Mas o outro ficou ainda fazendo chacota de Jesus e perdeu a salvação. Agora nós temos também o quê? Nós temos a multidão. A multidão é assim, ela estava muitas vezes com Jesus nas curas, nas libertações, na multiplicação dos pães, mas elas estavam ali por interesse, não estava ali pelo que Jesus representa. Cuidado, se você faz parte da multidão, você não está seguindo Jesus pelo que ele é, você está só porque as pessoas estão indo, parece que acha bonito. Cuidado, na hora do crucial, quando for para você decidir realmente se você tem coragem, o que acontece? Você pode abandonar e começar a ir para o outro lado, porque a multidão agora começa a gritar e a gritar: crucificam, crucificam. Sabe, queridos, nós precisamos tomar decisão de que lado eu estou desses personagens. Quem sou eu nesses personagens? Será que eu sou, quem sabe, um ladrão que for salvo?
Será que eu sou o Barrabás? Será que eu sou Pilatos, um fraco? Será que eu sou os discípulos que traiu Jesus e abandonou? Nós precisamos então compreender de que lado nós estamos. Mas agora eu quero trazer um pouquinho mais sobre Jesus, como Jesus agiu naquele momento. Diz aqui, para você poder entender, quando os soldados estavam crucificando, capítulo de João, capítulo 19, verso 23. Os soldados, pois, quando o crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada um dos soldados, mas a túnica era de uma costura só. Eles disseram, vamos jogar sorte. E eles lançaram sorte para ver com quem ganhava, sem saber, era para se cumprir as escrituras que está lá em Salmo 22, verso 18, vai dizer que eles lançariam sorte para ver quem era a túnica. Eles não sabiam, mas Jesus estava cumprindo a escritura. Aqui agora, mais um pouco à frente, aqui no verso 28, diz assim, depois, na morte de Jesus, depois, eu vou deixar até esse verso por último, tá? Mas aqui, no verso 31, a partir do 31, quando os soldados vão para matar aqueles que estavam na cruz. Aí eles chegam agora no verso 36, isso aconteceu para que se cumprisse. Quando eles foram quebrar a perna, porque não podia ficar no sábado quem era crucificado, eles foram para quebrar a perna, quebraram dos 2 ladrões que estavam vivos e eles morreram. Quando chegou Jesus, Jesus já estava morto. E aí então, o que eles fizeram? Então eles não quebraram a perna de Jesus, mas isso era para se cumprir a escritura, que diz assim, e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso está em Êxodo 12, verso 46, diz que lá na Páscoa, nenhum osso da ovelha, do cordeiro, era quebrado. Olha que coisa interessante, cumprindo aqui em Jesus, para se cumprir as escrituras. Aí diz, e outra vez diz a escritura, eles verão aqueles a quem traspassaram. Isso está em Isaías 53, verso 5. Jesus foi traspassado pelos meus pecados e pelo seu, para se cumprir a escritura. Agora, eu quero voltar com você no verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, concluído, para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede. Jesus estava para cumprir as escrituras. Tudo o que aconteceu com Jesus era para cumprir a palavra de Deus. Ele diz assim, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam em vinagre uma esponja e fixando nele um caniço de sopo, chegaram à boca. Quando Jesus, pois, tomou o vinagre e disse, está consumado, está feito, está concluído. Eu cumpri a minha obra. Eu paguei o resgate para salvar a você e a mim. Que maravilha, obrigado Jesus pelo teu sacrifício. Sabe o que acontece? Inclinando a cabeça, rendeu o espírito e morreu. Sabe, queridos, aqui eu só li para você 4 passagens onde, para se cumprir as escrituras, sabe, Jesus veio aqui a esse mundo para cumprir as escrituras, para que tudo aquilo que Deus havia dito, tudo aquilo que os profetas haviam dito, se cumprisse na vida de Jesus, para salvar a mim e a você. Sabe, Jeremias capítulo 1, verso 12 vai dizer, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe, a palavra de Deus é verdadeira. Jesus que veio a esse mundo para cumprir a palavra, para salvar a mim e a você. Por isso ele passou por todos esses problemas. E aí quando eles tenham sede para se cumprir as escrituras, eles pegaram uma esponja embebida em vinagre e colocaram na boca de Jesus. Aquela esponja servia para os soldados limpar as suas necessidades fisiológicas quando eles evacuavam. Eles pegaram aquela esponja que era nojenta ali, sabe, que era suja de cocô, sabe, e colocaram na boca de Jesus. Jesus passou tudo isso porque nos ama, para se cumprir as escrituras, porque ele veio para pagar os nossos pecados, porque você é importante, porque eu sou importante, porque Deus vela pela sua palavra. A palavra de Deus é a verdade, nós precisamos seguir ela, porque seguindo ela nós estaremos seguindo a Jesus e vamos ser salvos. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar a ti a cada dia. Nós oramos por Jesus. Amém.